Nós vamos hoje falar de mais uma palavra, mais um capítulo da série Construindo Cristãos de Qualidade. Categoria. Amém? Quem foi chamado aqui para dar testemunho do Senhor, levanta a mão. Pouquinhos. Queridos, não é mais o nome de vocês que está em jogo, amém? É o nome do Deus Todo-Poderoso. Isso é muito sério. Nós temos que ter muita responsabilidade com o nosso proceder. Na nossa vida não existe mais aquela palavra: eu não estou nem aí porque o povo pensa de mim. Eu estou e eu faço com que as pessoas olhem para mim e vejam Deus. Porque o que não falta é as pessoas olhar para outras pessoas e enxergarem aquilo que Deus jamais quer que veja nele. Então, vamos ser cristãos verdadeiramente diferenciados pelo testemunho. Amém? O nome de Jesus é um nome muito poderoso para mim fazer mau uso dele. Amém? Então, se vocês quiserem, pode sentar, tá? É o mesmo preço, não muda nada. Fiquem à vontade. Essa tradução. Eu já dei uma olhadinha, já conferi. Glória a Deus, Antes de mais nada, eu quero dizer só algumas palavras. Nós somos um ministério de cura interior e libertação. Amém? Como ministério de cura interior e libertação, o nosso principal foco na vida das pessoas que passam pelo nosso caminho é fazer de alguma forma com que elas recebam a cura através da libertação. Amém? Não adianta somente você sair curado daqui deste lugar se você também não sair liberto. Porque a própria Bíblia fala, nos ensina que muitos foram aqueles que foram curados, mas poucos voltaram para reconhecer o que o Senhor Jesus havia feito em suas vidas. E nós precisamos ter consciência do que Deus fez em nós, não no nosso corpo, mas na nossa alma e no nosso espírito, que é a verdadeira cura da vida de um homem, a cura de sua alma e do seu espírito. Então toda a palavra que nós pregamos aqui, ela tem a vertente de trazer libertação e cura na tua vida. Eu não fui chamado para que através de meras palavras fazer com que você se sinta bem com a pregação e fique feliz com a pregação que você ouviu. O meu chamado é fazer com que você encontre o caminho da sua libertação e você seja, como diz lá em João 8,36, verdadeiramente livre. Amém? A libertação traz a verdadeira cura. Amém? Então vamos lá. Alguma coisa mais a falar, pastora? Então tá bom. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 3, verso 10. Josué, capítulo 3, verso 10. Josué, capítulo 3, verso 10. Amém? Todos acharam já? Posso ler? Sim. Então vamos lá. O Pai dos juízes. Irmãos, é o óculos. Se eu coloco o óculos, eu não enxergo de perto. Se eu tiro o óculos, eu não enxergo de longe. Miserável homem que sou. Misericórdia, só Jesus na minha vida, gente. A idade é uma bênção, a gente vai aprender, a gente aprende tanta coisa com a idade. Quando eu te conheci, você não enxergava nada. Eu não enxergava, é verdade, eu era já ceguei. Josué capítulo 3, verso 10. A palavra de Deus diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês. Quando esse Deus vivo expulsar da vida de vocês
todos os vossos inimigos. Amém? Isso é o que a palavra de Deus está dizendo, para que vocês possam entender. Agora abra lá no livro de Juízes, um livro para frente. Juízes capítulo 3, de 1 a 6. Algumas folhas para frente. O próximo livro. Juízes capítulo 3, de 1 a 6. Todos acharam? São estas as nações que o Senhor deixou. Repita essa palavra, deixou. Para, por elas, provar a Israel. Isso é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Verso 2: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra. Repita essa frase, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Verso 3: 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Senhor, eu quero apresentar essa palavra diante do teu altar, Pai. Eu quero te pedir, antes de mais nada, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor, porque essa palavra não é minha, essa palavra é tua. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tão somente me use segundo a tua vontade, Pai, para que a tua palavra possa alcançar primeiramente o meu coração, depois o coração de todos os teus servos que estão ouvindo essa palavra através da minha voz. Então somente me usa, Pai, me usa segundo o teu querer, com a tua sabedoria, com tudo que é seu. Eu me despojo de tudo que eu tenho, tudo que é meu, porque nada do que é meu tem efeito. A sua palavra é poderosa, é espiritual, e ela deve ser pregada espiritualmente. Então eu te peço, me usa, Deus, me usa para que a tua palavra ecoe aos corações e cumpra o devido fim pelo qual ela foi destinada. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema dessa palavra é: não faça aliança com os teus problemas. Amém? Não faça aliança com os teus problemas. Amém? Abre o teu coração para ouvir o que Deus tem para falar para você. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui essa palavra e nós sabemos que depois da morte de Moisés, quem conhece a palavra de Deus sabe que depois da morte de Moisés, Deus chama Josué para cumprir o plano que ele, Deus, havia prometido ao seu povo, depois que aquele povo foi tirado da terra do Egito e passou pelo Mar Vermelho, e passou pelo deserto, passou por todos os problemas. Deus havia dado uma promessa para o seu povo. Que promessa era essa? Êxodo 3, verso 8. Que eles iam habitar numa terra boa, ampla e que mana leite e mel. Essa é a promessa que Deus tem para o povo dele. O Senhor quer te levar, você, a habitar numa terra que é boa, que é ampla, que mana leite e mel. Agora, vamos explicar o que significa essa terra prometida, que Deus tem nos dado como promessa. Traduzindo, uma terra onde haverá paz, uma terra onde haverá liberdade, alegria
e prosperidade. Essa é a terra que Deus nos prometeu dar. Um lugar onde a gente encontraria paz, liberdade, alegria e prosperidade, conforme está escrito lá em Isaías 30:15. Em vos converterdes e sossegardes. O que é converter? Obedecer. O que é sossegar? É ter um encontro com a paz. Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na confiança. O que é a confiança? Fé. E na tranquilidade. O que é tranquilidade? A ausência de conflito. Está a vossa força. Esse é o chamado, essa é a terra que Deus quer colocar todo aquele que confia sua vida nele. E lá em Josué, no capítulo 3, no verso 10, Josué, ele fala que nisto nós conheceremos que Deus ele está no nosso meio. Quando? Quando o nosso Deus expulsar de diante de nós todos os nossos inimigos. O que Josué está falando? Ou seja, a promessa de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos uma vida de paz, de alegria, de liberdade e de prosperidade. Essa é a terra que Deus nos prometeu. Quem aqui crê? Amém? Porque a palavra mesmo fala. Se nós crermos, nós viveremos pela fé. Então nós precisamos crer que essa promessa, que essa terra, ela existe. E nós viveremos ela aqui. Amém? Agora, no livro de Juízes, no capítulo 3, de 1 a 6, nós lemos que nós podemos aprender algumas lições que nos levará a alcançar, a conquistar essa promessa de vivermos nessa terra. Terra que é boa, que é ampla e que mana leite e mel, ou seja, uma terra de paz, de alegria, de prosperidade e de liberdade. Mas primeiro você precisa entender uma coisa, presta atenção. Tanto os nossos inimigos quanto a nossa promessa, elas fazem parte de um reino que é espiritual. Amém? De modo que essas promessas, elas devem ser conquistadas de forma espiritual. E os nossos inimigos também devem ser derrotados espiritualmente. Amém? Porque na verdade, para que as coisas possam acontecer no mundo físico, é necessário que primeiro aconteça um movimento no mundo espiritual. Porque a palavra fala que que tudo que existe passou a existir das coisas que não existem. Significa o quê? Que primeiro o mundo espiritual deve ser movimentado para que as coisas naturais na terra aconteçam. É por isso que lá no livro de Efésios 6, verso 12, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados, potestades, dominadores do mundo espiritual. Não é o que a Bíblia fala? Ou seja, a minha guerra ela é o quê? Espiritual. Ela não é uma guerra humana. Então eu preciso me mover no mundo espiritual e não aqui na terra. Não adianta eu fazer aqui e achar que no mundo espiritual alguma coisa vai mudar. Não muda. Não existe essa lei. A lei de Deus é: para acontecer algo no mundo terreno, no mundo espiritual tem que se manifestar. E a minha vitória, onde que ela está? Mateus 11:12. O reino de Deus ele é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. A minha vitória então ela é o reino de Deus, ou seja, é uma vitória espiritual. Então a terra da promessa, que é o reino de Deus aqui na terra, que é paz, que é alegria, prosperidade, ela está no mundo espiritual, porque essas características, esses benefícios que Deus quer nos dar, não existe nada que você faça no mundo terreno que você possa conquistar. Você pode ser a pessoa mais bem desenvolvida aqui na terra,
pode ser o cara mais inteligente, a pessoa mais promissora, mais conquistadora, que conquistou o mundo espiritual, as vitórias do reino de Deus. Essas palavras, paz, alegria, liberdade e prosperidade, elas não se manifestam por causa da tua vitória no mundo físico, mas elas se manifestam por causa da tua vitória no mundo espiritual. Não há conquista humana que faça com que você viva essas promessas que Deus te deu na sua vida, de ter paz, alegria, liberdade e prosperidade. De modo que tanto a minha guerra quanto a minha vitória, elas são condições espirituais. E elas devem ser conquistadas primeiro espiritualmente, para depois se manifestar no mundo terreno. Vocês estão entendendo até aqui? Tudo bem? Não está difícil de entender? Agora, o que essa passagem de Juízes 3, de 1 a 6, que nós lemos, pode nos ensinar para que espiritualmente eu possa vencer os meus inimigos e espiritualmente eu possa conquistar a terra da minha promessa e eu possa viver aqui na terra, nesse tempo, a paz, a alegria, a liberdade e a prosperidade, que essa é a verdadeira terra da promessa que Deus quer nos entregar. Seria até incoerente Deus nos chamar para viver uma terra dessa e falar que é lá no céu, dizendo assim: aqui vocês vão sofrer até umas horas, aqui vocês não vão ter paz, não vão ter alegria, não vão ter prosperidade nem liberdade, é lá no céu essa promessa. Então aqui é chicote no lombo. Não, porque Deus ele nos chamou para viver essa vida aqui na terra, mas primeiro eu preciso conquistar espiritualmente, para que as coisas se manifestem na minha vida de forma natural, de forma terrena. Amém? Então vamos lá. O primeiro ensinamento que essa passagem de Juízes 3, de 1 a 6 me dá, para que eu possa conquistar essa terra da promessa e ter vitória espiritual contra os meus inimigos. Não fazer aliança com as coisas que mais de Deus. Lá no verso 1 de Juízes 3, a palavra diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. O primeiro ensinamento: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Primeira coisa que eu preciso entender na minha vida como um homem de Deus. Ele tinha falado primeiro essa dor? Não sei. Eu não falei nada porque não queria te expor. Você, a pastora te expôs. Você. Mas vai lá, está no caminho, vai. Não é a primeira. Primeira coisa, eu como homem de Deus, eu tenho que entender. A palavra fala que o Senhor deixou com que os inimigos habitassem no meio de Israel. A palavra deixar significa permitir. Ou seja, não foi Deus que colocou os inimigos no meio de seu povo. Ao contrário, Deus ele mandou expulsar. Tanto é que em Josué 3, verso 10, o que Josué disse? Nisso vocês vão conhecer que Deus está no meio de vocês, quando o nosso Deus expulsar todos os nossos inimigos do nosso meio. Foi o povo que permitiu com que os inimigos habitassem no meio deles. Isso significa, queridos, que todas as guerras que existem na nossa vida, sejam grandes, sejam pequenas, sejam intransponíveis, somos nós que criamos por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Sabe por quê? O nosso Deus é Deus de paz. Se dependesse de Deus, não haveria guerra, nem no céu nem na terra, porque o nosso Deus é Deus de paz. Isaías 9,6, a palavra fala que Jesus é o príncipe da paz. Como é que o príncipe da paz gostaria de se envolver com a guerra? A guerra quem cria somos nós.
Se dependesse de Deus, não haveria guerra. Porque quem cria guerra é o homem, por causa da sua desobediência. O que essa palavra está querendo nos ensinar? Não fique procurando culpado pelos problemas que você está passando, pelas dificuldades que você está vivendo na sua vida. É muito mais fácil nós acharmos erro nas outras pessoas do que em nós mesmos, não é? É fácil. É difícil a gente reconhecer que nós temos erro, que o culpado somos nós. E é dom de Deus, e que dom maravilhoso de ser humilde ao ponto de nós falarmos: eu estou passando por isso porque eu errei lá atrás, eu estou colhendo o que eu plantei, Deus, eu fui desobediente lá atrás, o Senhor falou para me fazer assim e eu não fiz desse jeito, eu fiz de outro. Mas o que a gente mais faz é o quê? É se justificar. A gente vive procurando bode expiatório para os nossos problemas. Lembra a história de Adão? Deus perguntou para Adão: Adão, o que você fez? O que Adão falou? Foi a mulher. Mulher, o que você fez? O que a mulher falou? Foi a cobra. Cobra, o que você fez? O que a cobra falou? Foi o Senhor que me pôs aqui. Senão, se o Senhor não tivesse me colocado aqui, eu não teria enganado essa distraída. Foi um jogando a culpa para cima do outro. Aí eu te faço uma pergunta: adiantou Adão ter falado para Deus que foi a mulher que tu me deste que me enganou, que me deu a... Adiantou? Não, o problema ficou com ele. Adiantou Eva ter falado para Deus: foi a cobra que o Senhor me coloca aqui. Precisava colocar uma cobra no jardim, Deus? Tinha necessidade de criar um bicho desse que ia enganar a gente? Foi a cobra. Adiantou ela falar que foi a cobra? Não adiantou nada, o problema ficou com ela. Adiantou a cobra ter falado: Deus, foi o Senhor que me rejeitou e me jogou para esse jardim. Se o Senhor não tivesse me rejeitado e me jogado para esse jardim, eu não teria enganado esse povo aí. Adiantou? Satanás ficou com o problema dele. Inclusive, você acha que Satanás vai para o inferno porque ele está trazendo problema para você? De forma nenhuma. Cada um com seus problemas. Satanás, ele foi sentenciado antes de você nascer. Satanás, ele vai para o inferno por causa dos problemas dele. Amém? É Satanás com os problemas dele e eu com os meus problemas. Ou seja, é mais fácil eu encontrar o culpado pelo que eu estou passando. Eu fico pensando que o meu problema é porque a igreja fez algo mal comigo, é o pastor, é o irmão, é o meu pai. Ele me traiu, ele me abandonou, é por isso que eu estou assim, eu fui abandonado. Quando eu pedi ajuda, ninguém me ajudou. Eu estou passando esse perrengue porque um dia eu fui pedir ajuda para o irmão negou ajuda, é por isso que eu estou assim, a culpa é dele. E é muito mais fácil nós procurarmos bode expiatório ao invés de nós assumirmos o nosso problema. Queridos, pensa comigo: se você está passando por algum problema, significa que esse problema é seu. Amém? Se eu estou passando por um problema, esse problema é meu. Se é meu, quem é que tem que resolver? Sou eu. Eu não posso ficar perdendo meu tempo procurando quem foi que me trouxe esse problema, ou por que esse problema está na minha vida, por que ele aconteceu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir esse problema. E eu assumindo esse problema, eu vou para cima dele. Quem conhece aqui a história do Renato Cardoso e da Cris? Vocês conhecem a história deles? Tem até o livro Casamento Blindado. Conta a história de que a Cris um dia, por causa dos problemas de relacionamento que eles tinham, Bispo Cardoso trabalhava demais e ralava. Eu aconselho a ler esse livro que é muito bom. E deixava a esposa de lado. A esposa, por outro lado, tão carente de atenção, se sentia preterida. E um dia ela não aguentou mais e ela falou para o bispo: bispo, vem aqui, vamos conversar. Eu vou me separar de você. Quando o bispo ouviu aquilo, ele falou: meu Deus, essa mulher está doida, não é possível, o que você está falando? Você está xarope, você não pode separar de mim. Eu vou falar para o teu pai, eu vou conversar com o teu pai, você deve estar com algum problema. Foi e ligou para o bispo Edir Macedo.
bispo, é o seguinte, ó, preciso falar uma coisa muito séria para o senhor, a tua filha está doida. Ela está dizendo aqui que quer se separar de mim, eu trabalho tanto, eu sou um homem fiel, eu vivo na igreja, eu não faço mal nenhum, eu não cometo pecado. Sabe o que ele ouviu do bispo Edir Macedo? Apenas 5 palavras. O bispo Edir Macedo falou assim para ele, durou 5 segundos a conversa. O bispo Edir Macedo falou assim, ó, o problema é seu, resolva. E desligou o telefone. Não mais nada. Quando o bispo Renato desligou o telefone, ele parou para pensar, está tudo no livro. Meu, né? Esse problema é meu. Por que eu estou ligando para o pai dela se ela é minha esposa? Esse problema é meu. O que ele fez? Quem aqui acredita que o bispo Renato Cardoso foi para o quarto dele orar e clamar a Deus pelo casamento dele? Se trancou no quarto e começou a orar. Levanta a mão, quem é que ele fez isso? Quem acredita que ele foi para o quarto de batalha, de guerra espiritual e começou a repreender tudo quanto é demônio que estava se movendo no casamento dele, querendo trazer divisão? Quem acredita que ele fez isso? Ele não fez nada disso. Sabe o que ele fez? De quem era o problema? Era dele. Era de Deus o problema? Não, era dele. Era do diabo? Não, ele não falou com Deus nem com o diabo, ele falou com quem tinha que resolver o problema. Ele foi e pegou 2 folhas e 2 canetas. Uma ficou com ele e uma ficou com a Cris, e os dois se sentaram numa mesa e ele chegou para a Cris e disse assim, Cris, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema. Esse problema é nosso, esse problema é meu. Põe no papel aí, tudo que você vê de coisa errada que eu estou fazendo, tudo que você não gosta de mim, tudo que você acha que eu tenho que mudar, que eu vou colocar aqui no papel, tudo que eu tenho visto de errado em você e que eu acho que você tem que mudar. E eles fizeram aquilo. Depois daquela atitude, depois que aquele homem assumiu que o problema era dele, e ele passou a resolver o problema, eles se tornaram ícones de um casamento perfeito aqui na terra. Pessoas que têm autoridade para cuidar de casais. Sabe por quê? Porque um dia eles se depararam com um problema e eles não ficaram procurando um bode expiatório para resolver o problema. Eles foram, mataram no peito e falaram, esse problema é meu, então sou eu que tenho que resolver. Não fique procurando bode expiatório. Não fique procurando quem está trazendo problema para você. Se o problema é com você, vá e resolva. É por isso que lá em Lucas 15:7, Jesus Cristo ele disse uma palavra maravilhosa. Olha o que ele disse: digo-vos, portanto, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. O que Jesus Cristo estava falando? O Senhor ele se agrada muito mais de uma pessoa que se arrepende, que reconhece o erro, que aceita que foi ele que errou, assume o erro. Porque quando a pessoa assume o erro, qual é o próximo passo dessa pessoa? Ele vai atrás de solucionar esse erro, porque ele percebe que o erro é meu, então quem tem que resolver sou eu. Do que 99 pessoas que não precisam de arrependimento. O problema então não está no erro. O problema está em nós assumirmos os problemas em nossa vida e passarmos a resolver. Não é Deus que coloca problema nas nossas vidas. Apesar da Bíblia falar que o Senhor nos põe à prova, nós precisamos entender a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala também que o Senhor não nos tenta todos os problemas, seja de qualquer linha, nós que causamos. Quando nós pensamos assim, o primeiro sentimento que vem no nosso coração, eu errei. E a palavra de Deus diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. É por isso que existe a necessidade de nós não nos preocuparmos da onde veio o problema. Se o problema está comigo, Senhor, eu abraço, é meu, está comigo é meu, não quero saber de onde que ele veio, para onde que ele vai. Eu tenho certeza de uma coisa, Senhor,
eu me arrependo porque esse problema está na minha vida. E a partir de hoje, eu vou passar a cuidar dele, vou passar a resolver. Amém? Quando você recebe esse primeiro ensinamento, quando você passa a entender que todos os problemas que acontecem na sua vida é de tua autoria, você está preparado para receber o segundo ensinamento que essa palavra nos traz. Amém? Para que você possa alcançar essa terra que Deus te prometeu, que é uma terra que manda leite e mel, uma terra de paz, de segurança, de tranquilidade, de alegria. Lá no verso 2, a palavra diz assim: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. O segundo ensinamento, o primeiro é: o problema é? Repete comigo, o problema é? Meu. Repete um pouquinho mais alto, o problema é? Meu. O problema é meu. Amém? O problema sendo meu, qual vai ser o meu próximo passo? Já que é meu, vamos resolver. Amém? E a palavra fala no segundo ensinamento: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Amém? Queridos, aprende uma coisa: por causa das nossas falhas, por causa dos erros que nós cometemos, nós somos todos seres humanos, é inevitável que nós erremos. Então significa que é impossível que nós não atrairemos guerra para nós. É impossível. Amém? Tanto é que o próprio Jesus Cristo disse: não penseis que vim trazer paz, mas eu vim trazer o quê? Espada. Ele veio trazer o equipamento que nos levará à paz. Então quem é que vai ter que conquistar a paz? Nós. Quem é que cria a guerra? Então significa que o problema é? Meu. Então significa que sou eu que vou resolver o problema. Só que a palavra fala, aqui no verso 2, que essas guerras, o Senhor Ele vai usar para nos ensinar. Essa guerra que nós criamos, esse problema que nós entramos nele, que muitas vezes nós achamos que é o vizinho, achamos que é o pastor, achamos que é o marido, a esposa, os filhos, achamos que é tanta gente, mas é raro a gente achar que é nós. Mas o problema está conosco, é nosso. Esse problema que nós causamos, Deus Ele quer usar esse problema para nos ensinar. Amém? Está escrito. Isso tão somente, para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. O que o Senhor quer ensinar com os nossos problemas? A guerrear, a lutar. Somente lutar? Não. A lutar e a vencer. É isso que Deus deseja de um servo de Deus. O Senhor Ele não quer que você seja perfeito e não erre. O Senhor quer que você aprenda a assumir os teus problemas, ir para cima, ir para dentro do teu problema, lutar contra o teu problema e vencer. É isso que Deus quer que nós façamos, de modo que o problema não é a guerra na nossa vida. O problema nunca foi o problema. O problema é eu lutar. Aliás, o problema é eu não lutar contra o problema. É isso que realmente traz problemas sobre a minha vida. O problema é eu aceitar o problema como meu vizinho, como fizeram aqueles israelitas, que ao invés de expulsar os inimigos diante deles, o que eles fizeram? Passaram a habitar junto com aqueles inimigos. A promessa de Deus é vida e paz. Amém? Essa é a promessa de Deus. Ele quer nos colocar numa terra que tenha paz, alegria, segurança, tranquilidade e prosperidade. Agora, se tiver que ter guerra, que vai ter, antes
para a gente entrar nessa terra da promessa, Ele vai nos ensinar a vencer essas guerras, para que a gente aprenda a não conviver com esses problemas, mas afastá-los de nossa presença, e não cometer o erro que o povo de Israel cometeu, que ao invés de afastar os problemas de suas vidas, eles deixaram com que se avizinhassem deles, e começaram a partilhar, a ser amigos dos problemas. Você não pode fugir dos teus problemas, nem tampouco fazer morada com ele. Não fuja do que Deus quer te ensinar. Amém? Assumiu que o problema é teu, o problema já não se torna mais problema, porque com esse problema Deus vai te ensinar a ser vitorioso. Amém? Não fuja das coisas que Deus quer te ensinar. E você sabe o que Deus quer ensinar para nós? Romanos 8:37. O apóstolo Paulo fala: em todas essas coisas, porém, nós somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Deus quer tornar os seus filhos mais do que vencedores. Deus quer tornar os seus filhos inderrotáveis. Haverá luta, haverá guerra, haverá, mas o Senhor te promete que se você assumir os seus problemas e você não aceitar que eles comunguem com você, você não vai ter derrota em nenhum deles, ainda que os problemas tenham sido você que tenha criado. Deus vai te ajudar a se tornar um homem de guerra, um homem de fé, um homem violento contra Satanás, e fazer você vencer Satanás e expulsar ele de todas as áreas da sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu espírito. Glória a Deus. E depois que você receber esse segundo ensinamento, o primeiro é: aceite que o problema foi você que criou. O segundo é: fortaleça-se com o teu problema, vai para cima, não fica olhando ele acontecer, não fica olhando ele crescer, vai para cima, porque o Senhor vai te ensinar a ser homem e mulher de guerra. Esse é o chamado do crente na terra. Amém? Nós estamos num lugar que se chama Vale da Decisão. Aqui na terra é lugar de guerra. Não adianta você ficar achando que a sua paz, a tua alegria, a tua prosperidade é uma coisa que vai ser terrena. Ela primeiro vai ser espiritual. Quando você conquistar a vitória espiritual, o reino de Deus, como a palavra diz, que o reino de Deus é tomado pela violência, por esforço. Com ele virá a paz, a alegria, a liberdade e a prosperidade. Aí sim você vai habitar a terra da promessa, aqui, já nessa terra. Amém? E o terceiro ensinamento, lá no verso 3. Olha o que a palavra fala no verso 3. 5 príncipes. Olha, é Deus falando a quantidade de problema que o povo dele deixou misturado com eles lá. Pensa num povo que gosta de problema. Pensa se não é igualzinho a gente. Olha o que Deus fala. O povo que o povo de Deus não expulsou, deixou com eles 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e os sidônios, os heveus, que habitavam em montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Verso 4: eles ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Presta atenção, gente. Era muita gente, era muito inimigo e era muito problema que estava no meio do povo. E eles eram muito fortes, que habitavam nas montanhas. Era muita gente, muito problema. Mas essa multidão, essa fortaleza de pessoas, esse não era o problema de Israel. O problema de Israel nunca foi se eles estavam rodeados de muitos problemas, se eram grandes problemas, se eram problemas fortes. Nunca foi esse o problema de Israel. O problema de Israel qual era? Verso 4: se eles, Israel,
iam dar ouvidos aos mandamentos que Deus nos havia ordenado. Traduzindo, o problema nunca é o problema, nunca é o tamanho, a quantidade, nem a força do problema. Perdão. O problema é se você vai se propor, mesmo diante de tantos problemas, você obedecer a palavra de Deus, você obedecer a direção que Deus vai te dar, mesmo no meio de todos esses problemas. Porque Deus fala aqui, Deus ele permitiu que aquele povo rodeasse, aquela multidão de inimigos, rodeasse o povo de Israel. Mas Deus estava um pouquinho preocupado com a força daqueles homens, com a quantidade. Deus estava com o olho aonde? No inimigo ou no povo dele? Estava de olho no povo dele. Não era o inimigo que ia trazer problema para o povo de Deus. Não era aquela multidão de gente. Qual era o inimigo que traria problema para o povo de Deus? A desobediência. Se eles desobedecessem ou não os mandamentos de Deus. Você pode estar no meio do problema que for. Você pode estar no meio da enrascada que for. Você pode ter arrumado para a cabeça de um jeito que você vai falar, meu Deus, esse aqui, olha, vai ser complicado. Deus está pouco preocupado com o tamanho do inimigo que está diante de você. A preocupação que Deus é, se o meu filho, mesmo diante desses problemas que ele está vivendo, ele obedecer os meus mandamentos, ele vai receber a vitória contra qualquer inimigo, seja lá o tamanho, seja lá a força e seja lá a quantidade. Por quê? Porque somente a obediência à palavra de Deus é que tem poder para nos dar vitória contra os nossos problemas. Os problemas, eles são inevitáveis. Não tem como nós fugirmos dele. Nós estamos no mundo de guerra. Agora, onde Deus está com os olhos dos inimigos, no tamanho deles, na força deles? Não. Deus está com os olhos em mim, está com ele em você, querendo te enviar, querendo te colocar na direção do caminho da vitória, que é obediência à palavra de Deus. A obediência é a palavra de Deus, é o que faz com que você suplante toda e qualquer força que o inimigo pode ter na tua vida. Não se preocupe com o tamanho dos teus inimigos. Inimigo, seja pequeno, seja grande, é inevitável que durante toda a sua vida você não se depare com eles, porque são eles que vão te fortalecer, que vão te fazer homem e mulher de guerra e vão te dar vitória. Se preocupe com a direção que Deus quer te dar para que você vença os seus inimigos. Era o que Deus estava falando aqui. Os inimigos podem ficar no meio do meu povo, eles jamais vão poder tocar no meu povo, se o meu povo obedecer aos meus mandamentos, mesmo no meio dos inimigos, mesmo no vale da decisão, mesmo vivendo no Egito, vivendo no deserto, mesmo no inferno, se o meu filho obedecer minha palavra, o fogo não toca nele. Não está escrito isso? Agora, para terminar, lá no versos 5 e 6, a palavra fala que habitando Israel no meio de todo aquele povo, os cananeus, os hebreus, os ferezeus, os amorreus, os jebuseus, tudo quanto é eu, né, pastor? Tudo quanto é eu. A palavra fala que eles tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos seus próprios filhos a eles para se casarem e rendiam cultos aos seus deuses. Ou seja, o problema nunca foi o problema, o problema nunca será o problema. O problema é o que você vai fazer com o teu problema. Deus chamou Israel para resolver o problema. Essa é a vontade de Deus. Tem um monte de problema na tua frente. O que você vai fazer? Você vai encontrar um monte de problema nas cidades que vocês vão entrar. Acaba com os problemas. Acaba. Deus, por que o Senhor colocou tanto problema no nosso caminho? Não é esse o foco. Não fica procurando se foi Deus quem foi que colocou. Obedeça o que eu disse. Acabe com os problemas. Tira eles do seu caminho. Não comungue com eles. Afaste esses problemas da sua vida. O que o povo de Deus fez? Ao invés deles expulsarem os problemas da vida deles,
eles passaram a fazer parte do problema, se aliançando com aqueles povos, casando-se uns com os outros. Aí uma pergunta que eu faço para você: qual é o teu problema? Você tem algum problema na sua vida? Quem é que tem algum problema para resolver? Resolva. Amém? Resolva o teu problema. Antes que você se case com o teu problema e ele te dê filhos, resolva o teu problema. Deus te chamou para que você tirasse do teu caminho todos os teus problemas, não importa o tamanho que eles sejam, não importa quão intransponíveis eles são. Obedeça ao que Deus disse. Se Ele falou para você, tira o problema do teu caminho, é porque você pode, é porque você deve, porque Ele será contigo. Amém? Não fica procurando culpado. Ah, foi meu pai que pecou lá atrás. Lembra Daniel? Daniel poderia muito bem ficar reclamando: pô, eu sou um homem de Deus, eu sou puro, limpo, nunca pequei, porque os meus pais lá atrás pecaram, eu estou vivendo essa escravidão. Deus, não é justo isso, eu não acho justo o Senhor fazer isso comigo, porque eu estou pagando pelo pecado dos outros. Daniel não falou isso. O que Daniel fez? Ele ajoelhou e falou: Senhor, humildemente, eu reconheço que os meus pais pecaram e eu reconheço que todos nós pecamos contra o Senhor. Ele disse como se ele tivesse pecado. Ele não falou: ah, meu pai pecou e eu estou aqui sofrendo, pai, perdoa meus pais. Não, ele falou: Senhor, Deus, perdoa, eu te peço perdão pelo meu pecado. O pai dele tinha pecado. Só que depois que ele fez essa oração, depois que ele assumiu o pecado, depois que ele assumiu o problema, se arrependeu, o que aconteceu, pastora? Ele foi liberto da condição de escravidão. O povo todo o cativeiro babilônico. Ou seja, o Senhor, Ele não quer que você fique procurando da onde veio o problema, o porquê que aconteceu o problema. O Senhor, Ele te deu uma ordem: obedeça ao que Deus te mandou fazer. Acabe com os teus problemas. Amém? Quem está disposto a partir de hoje, ao invés de ficar olhando para os problemas e falar: nossa, como eu vou sair disso, assumir que foi você que errou, porque o problema está na tua vida e que é você que vai ter que resolver. Amém? Se você obedecer a palavra de Deus e ir para cima do teu problema, o que Josué fala? Nisto vocês vão conhecer que Deus está no meio de vocês. Quando Deus expulsar do caminho de vocês todos os vossos problemas. Quem é que vai expulsar o problema da minha vida? É Deus. Quando eu fizer o quê? Quando eu obedecer a palavra dele e eu ir para cima dos meus problemas. Então repita mais uma vez comigo: o problema é meu. Vamos ficar de pé porque nós vamos orar agora. Bem? Sei que você falou, não resolveu o problema. Bem, a primeira parte é reconhecer que o problema é seu. A segunda parte, aí eu não vou falar nada. Cada um aqui vai dar conta de si. Eu estou indo atrás de resolver os meus, né, pastor? E haja problema para resolver, hein? Misericórdia, é um atrás do outro, gente. Mas glória a Deus, Deus tem me dado graça. E eu tenho certeza que Deus vai dar graça para cada um de vocês aqui. Amém? Feche os teus olhos. Amém? Nós vamos orar. Coloque um louvorzinho para que o ambiente fique propício a você colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem como problema na tua vida. Se você não tem problema nenhum na tua vida, eu vou te pedir um favor: arrume. Sabe por quê? Porque Deus prefere um só que tenha problema do que 99 que não tenha. Amém? Não seja dos que não tenham problema, seja dos que resolvem problema. Amém? Deus te chamou para resolver problema, não para ter problema. Então não foque no problema, foque na solução. Amém? Feche os teus olhos.